Que vitória com V maiúsculo do Santos e que alívio que essa partida acabou. O Santos fez um baita primeiro tempo, no segundo tempo, é verdade, decaiu, principalmente depois do terceiro gol, cansou um pouco e também administrou um pouco a partida, correu perigo, principalmente na bola aérea, se aquele gol do Gustavo Henrique sai, meu amigo. E o Santos, né, no segundo tempo deu muita bola pro Corinthians. Já no primeiro tempo não foi um time que ficou tanto com a posse, tanto é que o Santos ficou com 37% de posse de bola e o Corinthians com 63%, mas era essa a proposta do Vojvoda, né? O time do Corinthians tem dificuldade em ficar com a bola e o Santos aproveitou muito dos contra-ataques e também, principalmente quando tava ainda o placar igual, aproveitou para pressionar o Corinthians. Então deixava a bola com o Corinthians, pressionava e já conseguia ganhar essa bola, fez isso também com o goleiro. Cara, o primeiro tempo do Santos foi quase perfeito, né? Faltou fazer mais gols, porque muitas vezes os adversários não têm pena do Santos. Não que o Santos teve pena, mas às vezes falta um pouquinho, o que eu já falo aqui há um tempo, né? De qualidade pro time do Santos, e talvez por isso o Santos hoje não saiu com um resultado maior. Porque no primeiro tempo o Santos poderia ter feito 4, 5, se conseguisse ter um pouquinho mais de qualidade e caprichar um pouquinho mais nas finalizações. Só que, cara, o importante hoje era vencer, jogando bem ou não. E o Santos hoje sai com um saldo muito positivo. Depois daquele jogo que a gente fez contra o Ceará, um jogo pavoroso, hoje o time do Santos foi muito bem, cara. A maioria dos jogadores muito bem, principalmente no primeiro tempo. O time do Santos se comportou muito bem. A escalação do Vojvoda aqui, que foi com Escobar, que o pessoal criticou bastante. Eu também, né, achei meio errado. O próprio Guilherme, que o pessoal queria, né, mudanças no time, principalmente a entrada do Souza, né? Acho que o Escobar foi um dos mais criticados, mas o Escobar fez uma partida ok e o Guilherme também foi bem na partida. Então, eu vi um pessoal até no Twitter assim criticando bastante, eu entendo, porque o Escobar ele vem fazendo partidas ruins, mas eu peço calma porque agora a gente tem treinador, entendeu? Eu sei que o Vojvoda pode ser um pouco teimoso, mas ele tinha uma estratégia e a estratégia de hoje deu certo, talvez o Escobar sendo esse lateral mais defensivo e o Igor Vinícius subindo um pouco mais, né? Porque a gente vê que o Igor Vinícius já não é esse primor todo com a bola no pé e quando precisa defender, ele acaba também tendo muitas limitações. Mas, cara, o primeiro tempo do Santos, assim, foi um primeiro tempo que a gente não via o Santos jogar há muito tempo. Talvez naquela partida, eu acho que o Bruno Formiga até fala na transmissão, talvez naquela partida contra o Botafogo, que o Santos, do Kleber Xavier, fez um baita primeiro tempo. Teve um pouquinho também, né, contra o São Paulo, com o Vojvoda, a gente também teve um bom primeiro tempo. A gente teve alguns bons momentos com o Vojvoda e hoje foi mais um. E que alívio, né, pro torcedor que, depois daquela partida contra o Ceará, já tinha ficado preocupado, alguns já pensando em largar a toalha, né, e falar, putz, já era, esse time não vai conseguir dar um salto na tabela, mas hoje a vitória foi importantíssima, cara, o Santos deu um salto aí na tabela, né, conseguiu respirar um pouco, acho que nem saltou tanto da tabela, né, continua na 16ª colocação, mas foi pra 31 pontos, o Vitória joga amanhã contra o Bahia e tem 25, e tem o mesmo número de jogos que o Santos, né, então o Santos tem um jogo a menos que o Vitória. Amanhã o Vitória... Eles estão iguais agora, né? Mas amanhã o Vitória vai ficar com um jogo a mais. E é contra o Bahia, é um jogo difícil. Tudo bem que o jogo atrasado do Santos é contra o Palmeiras, né? Também que é difícil. O Vojvoda até agora tá 100% nos clássicos, né? Ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians. Mano, eu tô aliviado hoje. O Fortaleza perdeu pro Vasco em casa. Foi ruim pra gente pensando... Talvez, né, porque a gente vai pensar daqui a um tempo um pouquinho mais pra cima da tabela, mas a nossa realidade agora é a parte de baixo ali. Então, foi muito melhor o Vasco ganhar do que o Fortaleza ganhar, porque se o Fortaleza ganha, ele ia a 27, né? E aí o Fortaleza perdendo, ele ficou com 24. O melhor seria o empate, que aí o Fortaleza ficaria com 25, não conseguiria saltar muito na tabela, né? Não incomodaria tanto o Santos, e o Vasco, se empata, ficaria com 34. E aí ficaria mais próximo do Santos, né? Agora o Vasco tá 5 pontos, mas pra tu ver, cara, o Santos, se ele conseguir ter uma boa sequência, o Santos consegue dar um salto na tabela. O Santos agora tá a 5 pontos do 8º colocado, que é o São Paulo, né? Então, cara, é uma diferença assim... Não, falei 5, 7 pontos, desculpa. Tá a 5 pontos do Vasco, que é o 9º colocado, e 7 pontos do São Paulo. Então é uma diferença pequena, cara. São aí 3 jogos, vamos dizer assim, 3 vitórias, e os adversários vacilando, o Santos pode encostar, entendeu? Mas óbvio, o campeonato do Santos, no momento, não dá pra gente empolgar. Eu sei que foi um bom primeiro tempo, eu sei que a torcida pode se empolgar. É válido o torcedor se empolgar. Mas a gente tem que ver que o Corinthians estava com um time meio que... Um time com muitos desfalques, é verdade. Tanto é que
o Memphis começou no banco, que tava lá na Holanda, o Garro também tá voltando, e outros desfalques que o Corinthians teve. Então, era um time bem mexido do Corinthians, o Corinthians vem tendo, né, dificuldades aí com essa questão de jogadores machucados, jogadores que estão mais cansados, o caso do Memphis, que jogou aí pela Holanda. Então, mas o Santos não tinha nada a ver com isso. O Santos hoje tinha que ganhar a partida, foi lá e fez. Só que é isso. O Santos hoje tinha obrigação, né? Em casa, com o time todo mexido do Corinthians. É verdade também que o Santos tem desfalques. O próprio Neymar é um grande desfalque no Santos. O Willian Arão, ele pra mim é um cara que vai se tornar titular. Então, vamos colocar aí como um cara que poderia ser titular e que não tá ainda, né? Não conseguiu engatar. O Bom Tempo, o Vitor Hugo também são jogadores que o Santos só conseguiu utilizar no segundo tempo, que ainda estão voltando de ritmo. Então o Santos também, eu acho que hoje entrou em campo com um time que não vai terminar o campeonato. Eu acho que durante o campeonato vão ter algumas alterações, né? O Bom Tempo era um titular desse time do Santos que acabou se machucando. O Vitor Hugo fez um bom primeiro jogo e depois acaba se machucando. Era um cara também que eu acredito que vai ser titular. Então, eu acho que algumas posições vão mudar no Santos. Só que o Santos tinha a obrigação hoje de ganhar, essa era a verdade. Por ser clássico, por ser em casa, pela questão também de, pô, tem que se distanciar da zona e não poderia deixar o Corinthians saltar, ainda mais jogando em casa. E o Santos fez valer esse mando de campo, ganhou a partida, se impôs muito bem no primeiro tempo. O primeiro tempo do Santos foi lindo, foi maravilhoso, foi um primeiro tempo assim de gala. O Santos mandou engolir o Corinthians, foi naquele perde e pressiona. O Santos foi muito bem na sua proposta de jogo, deixou o Corinthians com a bola e o Corinthians não sabe ficar com a bola, né? O Corinthians do Dorival tem muitas dificuldades e o Santos ficou naquele perde e pressiona e o Corinthians muitas vezes deu essa bola pro Santos. Eu vi até alguns torcedores do Corinthians reclamando, o Corinthians tá dando a bola pro Santos. Obviamente tem a falha técnica, mas em alguns momentos foi mérito do Santos de ter conseguido pressionar o time do Corinthians. Cara, que vitória magnífica, eu acho que você também deve estar muito feliz. O Brasão hoje, eu acho que ele não tem culpa no gol, né? Foi uma cabeçada ali, a queima-roupa, difícil. O outro lance lá também, ele tava vendido do Gustavo Henrique, a bola acaba indo na trave. Fora isso, não teve muito, né? Não teve muito trabalho. Eu acho que vou dar uma nota 6 pro Brasão, porque tomou o gol, mas não tinha muito o que fazer e também não salvou. Até porque o Corinthians não levou tanto perigo, né? O maior perigo do Corinthians foi na bola aérea, foi no escanteio principalmente, e no segundo o Brasão tem que estar mais atento no jogo, né? A gente elogia muito o Brasão, mas também tem que falar que não poderia ter deixado aquele escanteio pro Corinthians, que eu acho que é nesse lance que quase saiu o gol do Gustavo Henrique ou não? Acho que não. Mas ele deu um escanteio ali de graça pro Corinthians e a gente viu que o time do Santos estava falhando muito hoje no escanteio, né? Já não é de hoje. No jogo contra o Ceará, o Santos tomou gol de bola aérea. A bola aérea no Santos é um problema. E essa marcação ali, o Santos tá muito no primeiro pau, acho que foi até o Formiga que falou também na transmissão. O Santos tá ficando muito no primeiro pau e tá deixando o segundo pau e o meio sozinho. Por exemplo, no gol que sai do Corinthians, o Barreal tava marcando, eu acho. Ou foi no gol do Gustavo Henrique, no quase gol do Gustavo Henrique, era o Barreal marcando, né? Então o Santos tá, pô, como é que o Barreal marca um cara tão alto? O próprio Barreal, ou no primeiro tava marcando o Ranielli. Então não pode, cara, tem que ter uma marcação melhor aí, né, de zona, que seja, mas o Santos precisa trabalhar, o Vojvoda precisa trabalhar melhor essa questão de bola aérea, que o Santos já tem essa deficiência há muitos anos e precisa ser corrigida. Então, acho que de alerta do jogo de hoje é isso. Fora isso, o Santos não sofreu muito pro Corinthians, era um Corinthians que quando entrou o Memphis e o Garro, aí o Corinthians levou mais perigo e o Santos teve dificuldade. O Igor Vinícius levou um pouquinho de dificuldade, mas nada demais também. Só que quando os dois entraram, eu falei, vai ser complicado. Mas o Santos conseguiu se fechar ali, foi segurando o jogo, né? Foi tentando se segurar como dava. Então o Brasão nota 6. O Adonis Frias, cara, achei uma partida bem mais ou menos dele. Em alguns momentos se está abanando ali, teve um lance ali bem esquisito dele. O Adonis ainda não me passou firmeza. Eu espero que ele melhore, mas até agora não me passou tanta firmeza. Até na bola aérea mesmo não trouxe essa imposição. Vou dar uma nota 5 pro Adonis, não gostei da partida dele. Já o Luan, achei que apesar do Santos ter tomado o gol de cabeça e quase ter sofrido aquele gol, não consegui observar na hora se foi uma falha da zaga, mas acho que foi mais de posicionamento, talvez até do Vojvoda, né, de conseguir posicionar os jogadores, mas não acho que no geral o Luan fez uma partida ruim. Teve uma falta que ele fez no Yuri, eu acho que foi no primeiro tempo, uma falta meio besta que ele não precisava ter feito. O Yuri tava de costas na linha lateral e foi meio que desnecessário. Mas fora isso, fez uma partida ok o Luan. Acho que dá pra dar uma nota 6. A zaga sofreu com essas duas bolas aéreas, então não dá também pra dar uma nota muito alta. Mas fora isso, né, foi bem. Conseguiu segurar bem o Yuri. Fora nessa falta aí, que ele fez a falta, segurou, mas eu acho que foi uma falta meio desnecessária. O Igor
alternou entre bons, menos bons, né? Mais ou menos, em alguns momentos, né, foi bem, só que foi mais mal do que bem, né? Ele, na questão defensiva, deixa muito a desejar, quando apoia também já não apoia lá tão bem. O problema é que a gente tem o Mike, que também não vem bem, né? Mas o Igor Vinícius não me passa confiança. Depois que o Memphis entrou, eu fiquei muito preocupado. Eu acho que ele até chega a perder uma bola ali pela ponta com o Memphis ou com o Garro. E quando os dois entraram e começaram a cair por ali, eu fiquei meio preocupado, mas ainda bem que o Santos acabou não tomando gol. Escobar, acho que fez uma partida ok, né? Foi bem defensivamente. Conseguiu. É aquilo, o Escobar, cara. Ele é um jogador nota 6. E hoje ele. O Igor Vinícius eu vou dar nota 5,5, tá? E o Escobar eu vou dar nota 7. Acho que ele fez uma boa partida defensiva. Subiu, né? Na subida ele não é um jogador que sobe tanto, mas ele cumpriu bem o papel defensivo e foi importante. Eu vi muitas pessoas criticando o Vojvoda e até faz sentido. Eu também iria com o Souza, mas entendi a escolha do Vojvoda pelo Escobar. Não fiquei criticando, não fiquei falando, esse técnico pardal, calma. Entendeu? Ele vai dar chance. Eu sei que o Souza tá pedindo passagem, mas calma. Ele enxerga algo no Escobar, algo defensivo ali que ele gosta e ele é o técnico, né? E eu tenho confiança. A gente tem um técnico agora, então agora eu tenho mais calma no Vojvoda do que, por exemplo, quando era o Kleber Xavier escalando. Né? E ficou provado hoje que o Escobar fez uma partida ok e que o Vojvoda, né, dentro da sua estratégia foi bem. O Souza poderia ter jogado e ido muito bem, isso é verdade. Ele é um cara que apoia muito bem, poderia ter ajudado no ataque do Santos. Mas o Escobar ajudou nessa questão defensiva, diferente da partida contra o Ceará, que ele foi mal, hoje ele foi bem, uma nota 7, tá? João Schmidt, eu acho que também oscilou, né, em bons e maus momentos, mas fez uma partida ok, é um volante muito lento, por isso que eu acho que o meio-campo titular do Santos, a volância ali vai ser, no futuro, William Arão e Zé Rafael. Eu acredito, mas vamos ver como é que vai ser o futuro. Só que eu acredito que será os dois. Então, uma nota 6 pro Schmidt. Zé Rafael fez uma partidaça, fez o gol que inflamou o time do Santos, né? Foi muito bem ali de cabeça. Cara, o Zé Rafael realmente é um acréscimo desse time do Santos. Ele começa muito bem quando chega, depois ele acaba tendo uma caída, e agora ele voltou. Nessas últimas partidas, ele vem sendo um nome positivo do Santos. Isso dá um alívio, né? A gente tem finalmente um volante. E o Arão é essa esperança também. Hoje, até achei, né, que o Arão. Eu acho que ele poderia ter entrado antes, mas não sei como é que tá a condição física. Pelo menos ele entrou. Finalmente o Arão entrou, né? Tá tirado o mistério aí. Barreal fez uma baita partida, um golaço, arriscou muito bem, cara. Lembrou muito, eu até brinquei com um amigo corintiano, o gol do Barreal lembrou aquele gol do Sheik em 2012. Eu falei pra ele, ó, devolvemos o gol do Sheik lá em 2012. Foi muito parecido o gol do Barreal, foi um golaço no ângulo, acho que no canto contrário, talvez, né, no ângulo contrário. O do Sheik talvez foi pra... não sei. Talvez o do Sheik foi da esquerda pra direita, o do Barreal foi da direita pra esquerda. Mas foi parecido os gols, né? Foram parecidos os gols e até brinquei com ele, mas o Barreal fez uma partidaça muito importante, o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, e vem sendo importante, uma peça importante. Em alguns momentos se precipita, é um jogador que eu acho que o Santos tem que comprar, mas eu tenho minhas dúvidas, porque em alguns momentos ele tem algumas dificuldades. Só que o time do Santos evoluindo, acho que ele pode ser uma peça interessante. Talvez nem seja o titular absoluto, porque tem Vitor Hugo, tem Bom Tempo chegando, e não sei se ele vai ser esse titular. Mas é um jogador muito interessante que vem contribuindo. E o valor dele também não é tão alto. Então acho que dá pro Santos contratá-lo. É um jogador útil. É um jogador muito útil para elenco, né? E é um cara que é esforçado. Então acho interessante. Rolheiser, cara. O Barreal, uma nota aí 8 pro Barreal. O golaço foi muito importante nessa vitória do Santos. Rolheiser que bateu o pênalti, né? O Guilherme deixou o Rolheiser bater. Não sei qual foi o trato entre os dois ali, mas o Guilherme foi de boa e deixou o Rolheiser bater. Até me surpreendi. Inclusive, na hora do pênalti, eu acho que ele deu uma cantada ali no pênalti. Eu falei, ih, caraca, ele vai bater ali mesmo. Ele bateu no canto direito, né? Mas o goleiro acabou caindo pro canto contrário. O Rolheiser é um jogador diferente, que a gente sabe, né? Que a gente sempre comenta aqui no canal, que ele é um jogador diferenciado. Ele tenta bastante, né? Ele arrisca bastante, então ele vai errar. Ele errou algumas vezes hoje na partida, não fez uma partida brilhante, apesar do gol, né? Um gol de pênalti. Ajudou na armação do Santos, mas ainda tá devendo um pouco. Eu acho que uma partida nota 6,5 aí do Rolheiser. Ele fez o gol, foi importante, é um cara muito esforçado. É um cara inteligente. É um jogador que tem QI, é um jogador, um dos únicos nesse ataque do Santos com técnica. Só que hoje errou em algumas decisões, ajudou em outras, né? Ajudou em algumas criações.
Só que eu acho que ele pode mais ainda. Eu espero mais do Rollheiser. E esse gol pode ser importante pra ele dar confiança, né? Pra ele ter mais confiança. Cara, o Guilherme fez uma partida ok. Pra boa, né? Acho que uma nota 7 aí pro Guilherme hoje. Ele foi importante em alguns momentos pelo Santos ali. Ele erra algumas tomadas de decisões. Isso daí pega um pouco nele. Mas quando ele solta a bola mais rápido, ele consegue ser um jogador útil pro Santos. Não foi uma partida excepcional, mas ele foi um cara importante, né? Eu acho que ele, eu até comentei isso no jogo passado, ele como um falso 9, talvez no lugar do Lautaro em alguns momentos, seja mais útil. No final do segundo tempo, o Vojvoda até chegou a fazer um pouco isso, né? Que ele coloca o Robinho e deixa o Guilherme mais como um atacante. Eu acho que o Guilherme mais perto da área pode ser melhor utilizado pro Santos. O Lautaro, cara, já dei nota 7 pro Guilherme. O Lautaro, eu acho que ele fez uma partida ok. É um cara que carece muito da técnica, isso acaba prejudicando. Eu acho que no decorrer do tempo ele vai acabar perdendo essa vaga, por mais que ele seja muito importante para esse esquema do Vojvoda, né? Para que esse esquema de pressão funcione nessa saída de bola, ele é um cara muito fundamental nisso. É um cara que volta para marcar, então taticamente ele é importante, mas na questão técnica ele acaba prejudicando. O Robinho entrou pouco, fez uma partida ok, colocou fogo no jogo. É um cara que acho que nessas próximas partidas vai entrar mais. E é interessante para ele ganhar confiança, né? Eu acho que titular ainda, como o pessoal queria hoje, por exemplo, acho viagem. Mas é interessante ele entrar em alguns momentos, ainda mais quando a partida precisa de contra-ataque, né? Que o Santos precisa desse contra-ataque. Ele é um jogador veloz, que tem o drible, então acho interessante. O Arão também jogou poucos minutos. Eu acho que ele vai ser um cara importante no meio de campo. Deu pra ver muito pouco dele, mas eu acredito que ele vai ajudar bastante e talvez entre mais pra frente no lugar do Schmidt. O Cabadeiro também entrou pouco, não deu pra ver muito. O Vitor Hugo, cara, fez uma partida ok também, né? Ele e o Bom Tempo entraram ali pra povoar mais o meio campo. Acho que é depois que o Santos toma o terceiro gol, faz o terceiro gol e talvez depois que toma o primeiro, né? Que acho que coloca. Acho que foi isso, se eu não tô enganado. Eles entram mais pra fechar esse meio campo do Santos e pra o Santos ficar mais com a bola, né? Acaba saindo Barreal e Rollheiser que já estavam cansados. Nenhum dos dois foi muito bem. Acho que o Vitor Hugo foi até melhor do que o Bom Tempo. O Bom Tempo errou em algumas tomadas de decisão. Mas são dois jogadores que vão ser muito importantes. São dois jogadores com técnica, com recurso e que vão ser importantes para essa reta final de campeonato do Santos. O Bom Tempo ele fez muita falta nesse tempo que ele ficou fora. É um cara que tem uma qualidade no meio de campo. Foi durante um bom tempo, né? Até fazendo um trocadilho, um dos melhores jogadores do Santos. É o melhor junto com o Brasão durante boa parte da temporada. E o Vitor Hugo, ele fez uma boa partida, depois se machuca, e hoje também fez uma partida ok, conseguiu imprimir ritmo de jogo em alguns momentos. O Santos ficou menos com a bola quando eles entraram, né? Mas eu acho que são dois jogadores que vão render muito. Não vou dar nem nota pra ninguém aqui, porque acho que não deu pra avaliar muito. O Santos, no segundo tempo, ficou menos com a bola, deixou mais o Corinthians e propôs pouco jogo, né? Acho que o Santos não queria tomar mais gols. Essa foi a proposta depois que acaba tomando o gol ali. Mas, cara, no geral é isso. O time do Santos fez um primeiro tempo perfeito. Como eu falei, só faltou fazer mais gols. Teve oportunidades. Falta também caprichar em algumas vezes mais, né? O Santos teve, acho que, 19 finalizações e 5 só no gol. Então, falta um pouco mais desse capricho. Mas, fora isso, né? Fora a questão da finalização, de talvez o último passe, o Santos fez um primeiro tempo perfeito. No segundo tempo, depois que marca o gol, acaba se recuando um pouco. Depois que toma o gol, logo em seguida, praticamente, né? De cabeça, numa falha, aí o time do Santos sente um pouco. O Corinthians quase tem um ânimo ali, né? Quase consegue o segundo gol, e aí seria um inferno pro Santos. Mas ainda bem que o Santos conseguiu segurar. Acho que ficasse a atenção do time do Santos, né? O time do Santos tava na cara hoje que talvez sentiria muito no segundo tempo, fisicamente, e sentiu, porque é um time que marca muito pressão no primeiro tempo, né, principalmente, e acaba sentindo no outro tempo. Então acho que cabe essa atenção. O próximo jogo do Santos é contra o Vitória, né? E o Santos precisa ganhar. É segunda-feira, 9h30. E depois Botafogo fora. Depois a gente vai ter uma sequência complicada, né? Então essa vitória contra o Vitória é primordial. Ó. Depois tem Fortaleza em casa e aí vem a sequência complicada. Então o Santos precisa ganhar do Vitória e precisa ganhar do Fortaleza, que aí dá um alívio. E quem sabe um empate aí com o Botafogo. Seria assim perfeito. Aí, né, tem a partida contra o Palmeiras fora, Flamengo fora e Palmeiras em casa. Sequência dificílima.
E o Palmeiras que vem muito bem, meteu 5 no Bragantino, o Flamengo vem muito bem, atropelou o Botafogo no Clássico, então preocupa. Em compensação, né, o Botafogo não vem tão bem, tomou 3, e o Fortaleza perdeu em casa pro Vasco, ou seja, o Vasco mostrou pro Santos que é possível ganhar desse Fortaleza. Ganhou lá, o Santos tem a obrigação de ganhar aqui na Vila, tanto do Fortaleza quanto do Vitória. Cara, é isso. Finalmente, uma vitória. Agradeço a você que viu até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí se você ficou empolgado depois dessa partidaça do Santos. Até o próximo vídeo. Valeu!